Ucranianos, ucranianas, na vida de toda a nação, há um momento em que todos precisam conversar de forma honesta, tranquila, sem suposições, boatos, fofocas, sem nada desnecessário. Do jeito que é, assim como eu sempre tento falar com vocês. Agora é um dos momentos mais difíceis da nossa história. Agora, a pressão sobre a Ucrânia é uma das mais pesadas. Agora, a Ucrânia pode se deparar com uma escolha realmente muito difícil e delicada: ou perder a dignidade, ou correr o risco de perder um parceiro fundamental. Ou aceitar 28 pontos difíceis, ou enfrentar um inverno extremamente duro, o mais difícil de todos, e riscos futuros. E também uma vida completamente sem liberdade, sem dignidade, sem justiça. E para que acreditemos de fato em quem já nos atacou duas vezes no passado recente. Eles esperarão, com certeza, uma resposta clara e definitiva de nós. Embora, na verdade, eu já a tenha dado anteriormente, em 20 de maio de 2019, quando, ao jurar fidelidade à Ucrânia, em particular, disse as seguintes palavras solenes: eu, Volodymyr Zelensky, eleito presidente da Ucrânia pela vontade soberana do povo ucraniano, comprometo-me, com todos os meus atos e intenções, a defender a soberania nacional e a independência plena da Ucrânia, a proteger de maneira intransigente os direitos e as liberdades fundamentais dos cidadãos, a cumprir rigorosamente a Constituição e todas as leis da Ucrânia, a desempenhar meus deveres com responsabilidade e dedicação no interesse de todos os meus compatriotas, a elevar e fortalecer o prestígio e a reputação da Ucrânia no mundo inteiro. Para mim, isso não é uma formalidade protocolar só para constar. É um juramento. E todos os dias, a cada palavra dele, eu mantenho minha fidelidade. Eu nunca vou trair esse juramento. O interesse nacional ucraniano deve ser levado em consideração. Nós não fazemos declarações barulhentas. Vamos trabalhar tranquilamente com os Estados Unidos e com todos os parceiros. Haverá uma busca construtiva por soluções e estratégias, de forma conjunta, com nosso principal parceiro. Eu vou apresentar argumentos sólidos e bem fundamentados. Vou convencer com base em fatos, propor alternativas viáveis e construtivas. Mas, com toda certeza, não vamos de forma alguma dar ao inimigo motivos para dizer que é a Ucrânia que não quer a paz, que é ela que está travando o processo de negociação e que a Ucrânia, de fato, não está pronta para a diplomacia e o diálogo. Isso não vai acontecer. A Ucrânia vai agir rapidamente. Hoje, no sábado e no domingo, durante toda a próxima semana e pelo tempo que for necessário. Vou lutar 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem descanso, com toda a minha determinação e energia, para garantir que pelo menos dois pontos essenciais do plano não sejam deixados de fora, em hipótese alguma. Isso representa a dignidade e a liberdade fundamentais dos ucranianos, porque é justamente nisso que tudo o resto se baseia: nossa soberania, nossa independência, nossa terra, nosso povo e o futuro do povo ucraniano. Nós vamos e precisamos fazer de tudo para que, no final, aconteça o fim da guerra e não o fim da Ucrânia. O fim da Ucrânia, o fim da Europa e da paz global. Acabei de falar com os europeus. Contamos com nossos amigos europeus que compreendem e entendem perfeitamente que a Rússia não está em algum lugar distante, muito longe, mas sim que ela está exatamente ao lado das fronteiras da União Europeia. É importante lembrar que a Ucrânia, neste momento, agora, é o único escudo real que separa a vida confortável europeia dos planos de Putin. Nós lembramos, a Europa esteve conosco. Acreditamos, sinceramente, a Europa estará conosco. A Ucrânia não pode reviver o déjà-vu angustiante de 24 de fevereiro, aquele momento em que parecia que estávamos completamente sozinhos, quando ninguém podia parar a Rússia, exceto nosso povo verdadeiramente heróico, que se colocou como uma muralha firme contra o exército de Putin. E ficamos muito contentes e emocionados quando o mundo disse: os ucranianos são realmente incríveis. Meu Deus, que tipo de ucranianos são esses? Como lutam? Como os ucranianos lutam? Que titãs são esses? E isso é verdade. Absoluto. Mas tanto a Europa como o mundo inteiro têm de compreender outra verdade: que os ucranianos são, antes de mais nada, pessoas. E nós, há quase 4 anos, desde a invasão em grande escala, estamos segurando uma das maiores forças armadas do mundo. E estamos mantendo uma linha de frente defensiva de vários milhares de quilômetros adicionais. E nosso povo enfrenta bombardeios todas as noites, ataques de mísseis, ataques balísticos, ataques de drones Shahed. E nosso povo perde alguém querido, alguém amado, alguém importante todos os dias, sem exceção. E nosso povo quer muito, quer demais, quer de verdade que a guerra, esta guerra terrível, dolorosa, acabe de uma vez por todas. Nós, claro, somos feitos de aço, mas até o metal mais forte, mais resistente, pode, em algum momento, não aguentar. Não se esqueçam disso.
Fiquem com a Ucrânia, fiquem com o nosso povo, ou seja, fiquem com a dignidade e a liberdade, com tudo aquilo que representa o nosso espírito. Queridos ucranianos, lembrem-se bem daquele primeiro dia terrível da guerra. A maioria de nós, com coragem e determinação, fez uma escolha importante, a escolha consciente a favor da Ucrânia, da nossa pátria e do nosso futuro. Lembrem-se do que sentimos naquela época. Como foi aquilo? Tava escuro, barulhento, difícil, doía para muitos, era assustador. Mas o inimigo não viu nossas costas fugindo. Ele viu nossos olhos, cheios de absoluta prontidão e determinação para lutar pelo que é nosso. Isso é dignidade, isso é liberdade. E isso, na verdade, é o mais assustador que pode existir para a Rússia. Ver a união dos ucranianos, que era tão forte e inspiradora. Naquela época, nossa união era voltada principalmente para proteger nossa casa do inimigo, juntos e determinados. E agora, a união também é necessária para nós, como nunca antes, para que haja uma paz digna em nossa casa. Eu me dirijo agora a todos os ucranianos. Nosso povo, cidadãos, políticos, todos precisam se reunir, se recompor, parar com as brigas, parar com os joguinhos políticos. O Estado precisa funcionar com todos os brasileiros. O parlamento de um país em guerra deve trabalhar de forma unida. O governo de um país em guerra deve atuar de maneira eficaz. E todos nós, absolutamente todos juntos, não podemos de forma alguma esquecer nem confundir quem é o verdadeiro e real inimigo da Ucrânia hoje. Eu me lembro claramente de como, no primeiro dia da guerra, vários mensageiros diferentes me trouxeram diversos planos, pontos de vista e ultimatos detalhados sobre como acabar com a guerra. Diziam, ou é assim ou não é de jeito nenhum, ou vocês assinam isso ou simplesmente vão ser eliminados, sem qualquer alternativa. E, nesse caso, quem vai assinar será o presidente interino da Ucrânia. Todos sabem muito bem como isso terminou. Muitos desses mensageiros acabaram, eventualmente, virando parte do fundo de troca e foram enviados, junto com todas as suas propostas e pontos, de volta para casa, para o seu porto natal. Eu não traí a Ucrânia naquela época. Eu realmente, verdadeiramente senti o apoio de cada um de vocês, meus queridos compatriotas, atrás de mim, de cada ucraniano, de cada ucraniana, de cada soldado, de cada voluntário, de cada médico, diplomata, jornalista, de todo o nosso povo. Nós não traímos a Ucrânia naquela época e também não vamos fazer isso agora, de forma alguma. E eu sei com absoluta certeza que, neste que é realmente um dos momentos mais difíceis e desafiadores de toda a nossa história, eu não estou sozinho, pois sei que os ucranianos acreditam profundamente no seu país e que estamos verdadeiramente unidos. E em todos os formatos possíveis de futuras reuniões, discussões, negociações e conversas com os parceiros, será muito mais fácil para mim buscar uma paz verdadeiramente digna para todos nós e convencê-los disso, sabendo com 100% de certeza absoluta. Atrás de mim está o povo da Ucrânia, milhões de nossos cidadãos que têm dignidade, que lutam bravamente pela liberdade e que realmente merecem a paz. Todos os nossos heróis caídos, todos aqueles que deram suas preciosas vidas pela Ucrânia, que agora estão no céu, olhando por nós e que merecem ver claramente, sem qualquer dúvida, que seus filhos e netos viverão em uma paz verdadeiramente digna, justa e duradoura. E essa paz será realmente digna, eficaz, sólida e duradoura. Queridos ucranianos, a próxima semana será realmente muito difícil, repleta de inúmeros acontecimentos importantes e desafiadores. Vocês são um povo adulto, inteligente, maduro e plenamente consciente, que já provou isso em diversas ocasiões, inúmeras vezes ao longo da nossa história, e que entende perfeitamente que, neste momento delicado, haverá muita pressão, pressão política, pressão informacional, pressão psicológica, de todo tipo, para tentar nos enfraquecer, para tentar nos dividir e nos desestabilizar. O inimigo não dorme, não descansa e fará absolutamente de tudo, tudo o que estiver ao seu alcance, para que nada dê certo para nós, para que nossos esforços sejam em vão. Não temos o direito, sob nenhuma circunstância, de permitir que eles façam isso conosco, com nosso povo, com nossa nação. E nós vamos conseguir. Porque aqueles que querem nos destruir não nos conhecem bem. Não entendem quem realmente somos, do que somos feitos, pelo que lutamos, que tipo de pessoas somos. Não é à toa que celebramos o Dia da Dignidade e da Liberdade como um importante feriado nacional em nosso país. Essa celebração anual mostra claramente quem somos como povo, quais são os nossos valores fundamentais e o que realmente prezamos em nossa sociedade. Vamos atuar de maneira firme e constante no campo diplomático, sempre em prol da nossa paz, da nossa estabilidade e do nosso futuro. Precisamos trabalhar juntos, unidos, dentro do nosso país, pelo nosso bem-estar, pela nossa dignidade, pela nossa liberdade e pelo respeito mútuo entre todos os cidadãos. E eu acredito profundamente, e eu sei que não estou sozinho,
Comigo estão o nosso povo, a sociedade, os soldados, os parceiros, os aliados. Todos os nossos cidadãos são pessoas dignas, livres, respeitadas e unidas. Feliz Dia da Dignidade e da Liberdade para todos. Glória eterna à Ucrânia.